Bom, eu irei iniciar falando um pouco do arrependimento em alguns aspectos que é importante. Então vai ser esse momento agora mais uma leitura do que propriamente algo doutrinário, né, que venha a trazer um desdobramento do que de fato será dito. Então, só para informar os irmãos, eu começarei com essa introdução, falando do arrependimento da forma que o mundo vê, de forma bem breve. Também depois o arrependimento bíblico, como que ele era feito. Após, falarei um pouco da conversão. Após isso, irei tratar também tudo de uma forma muito breve, fazendo um contraste entre o verdadeiro e o falso arrependimento. E por fim, irei trazer uma breve também exposição do Salmo 51, não dele completo, mas de partes dele, que eu acredito que seria importante para contribuir com esse estudo. Amém? O que é arrependimento? Arrepender-se muitas vezes é visto como, por exemplo, um homem que foi ao cinema assistir um filme e percebendo que o filme não era bom, se arrependeu de ter pagado o ingresso. Ou como uma mulher ao comprar uma sandália na internet, se arrepende ao receber o produto, pois percebe que não era bem aquilo que estava no anúncio. Alguém, quando é pego em uma mentira, chora e promete que não fará de novo, dizendo-se arrependido do que fez. Com certeza, em nossa vida, existem muitas coisas que nos traz arrependimento, a qual desejamos voltar no tempo para fazer tudo diferente e correto. Uma palavra maldita, um gesto de amor que deixamos de dar, um tempo a mais com aquele ou aquela que se foi. Não é à toa que existem tantos filmes, séries e desenhos que falam da volta no tempo. O coração humano deseja por fazer o melhor, o correto. O apóstolo Paulo nos traz maior clareza, dizendo em Romanos 7,19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas afinal, o que é arrependimento? A palavra grega metanoio, ou sua forma aportuguesada metanoia, a grosso modo significa mudança de mente. Usada muito no Novo Testamento, metanoia aparece em Mateus 3, verso 2, na pregação de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De igual modo, o próprio Cristo deu início ao seu ministério pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, em Mateus 4,17. O conceito humano de arrependimento, como já demonstrado anteriormente, implica principalmente em emocionalismo, confissão de pecado e um convincente juramento de não cometer o mesmo erro. Porém, qual seria o conceito bíblico para demonstrar arrependimento? O conceito bíblico que era demonstrado arrependimento nos tempos bíblicos consistia em se vestir de pano de saco. Pano de saco era um tecido rústico, é como se fosse uma roupa de um tecido muito ruim, que rasga à toa, que não tem grande valor. Esse era o pano de saco. Ele era usado muito como um sinal de tristeza e lamentação. Profeta Joel, capítulo 1, verso 13: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Outros elementos que demonstravam arrependimento e profunda tristeza eram o jejum, o cobrir-se e o assentar-se em cinzas, além de oração, clamando ao Senhor. O profeta Jonas, capítulo 3, no seu verso 6 ao 8, na sua primeira parte, diz: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco.
tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Meus irmãos, até aqui, o que foi demonstrado são ritos, são fórmulas de se mostrar arrependimento. Toda e qualquer religião, se você for pesquisar, eu até pensei em trazer alguns aqui, mas eu acredito que ia ficar muito alongado, então eu preferi me abster de fazer isso. Mas se você for pesquisar, você vai perceber que cada uma religião tem a sua forma de se penitenciar, tem a sua forma de demonstrar arrependimento ou até mesmo um ato de purificação. Mas e nós? O que nós temos feito para demonstrar um verdadeiro arrependimento? Será que basta aos domingos, no momento de contrição, nós nos ajoelharmos, ou até mesmo sentado ou em pé, como cada um prefere, pegar e neste momento usar para dizer: Senhor, estou arrependido? Como que está o seu coração? Como que é o seu coração neste momento? Todos esses elementos eram de uso comum para os judeus. Todavia, concordo com R.C. Sproul quando ele diz: com o passar do tempo, para muitas pessoas, estas práticas e rituais se degeneraram em mero ritualismo. Será que não é isso que tem acontecido conosco? Não seria essa a causa da nossa fraqueza espiritual, do nosso afastamento com Deus? Uma falta de conseguir pôr o nosso coração totalmente declinado ao arrependimento? O verdadeiro arrependimento exige mais do que rituais ou cumprimentos de regras. O verdadeiro arrependimento gera um profundo pesar, que por sua vez gera uma regeneração, que por sua vez gera a conversão. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Passamos agora a ver um pouco do que é a conversão. Só para relembrar, arrependimento, de uma forma bem resumida, é uma mudança radical de pensamento ou da sua mente. E isso gera automaticamente a conversão. Enquanto o arrependimento deve gerar uma mudança de mente, a conversão gera uma mudança de comportamento, mudando a sua rota. Saímos do caminho do mundo e passamos a caminhar de volta para Deus. Não há verdade em alguém que se diz arrependido se ao mesmo tempo não produz uma conversão genuína de sua rota. Em Mateus 3, verso 8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso significa que precisamos, além de confessar que estamos arrependidos, mostrar que há uma mudança real em nosso interior, praticando uma justiça genuína. Será que esse é o nosso quadro? Essa é a nossa vida diante de Deus? Aquilo que praticamos, aquilo que desejamos, tem demonstrado de forma digna que nós nos arrependemos? Ao contrário do que muitos pensam, a conversão não é demonstrada tão somente pela prática dos sacramentos bíblicos, como o batismo e o participar da ceia. A conversão não é um deixar a roda dos escarnecedores para frequentar a roda dos santos. Pelo contrário, a conversão é o ato de não mais andar e viver conforme o mundo, amando as coisas de Deus. É assim que você se encontra? Você ama as coisas de Deus e odeia literalmente as práticas do mundo? Novamente eu repito, as práticas do mundo, não estou me referindo a pessoas, mas as coisas que o mundo oferece. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, João está nos dizendo: deixem de praticar o que é do mundo, acolhendo com alegria o que há no mundo. Com tantos nãos que a Bíblia prescreve, até parece que somos proibidos de fazer qualquer coisa. Mas não é bem assim. Para cada não faça isso,
há juntamente um faça aquilo. Por exemplo, não ameis o mundo, amai a Deus sobre todas as coisas. Não deis crédito a qualquer espírito, crede no Evangelho. Não adulterarás, amai vossas esposas. Entretanto, é importante entendermos que a vida cristã não é um conjunto de regras engessadas. Ao invés disso, devemos tomar cada regra como uma forma que Deus nos ensinou e nos ensina de como devemos nos relacionar com Ele. E isso faz toda a diferença na identificação de um verdadeiro arrependimento e conversão. Se tivermos em nós o verdadeiro arrependimento, então naturalmente serão usadas as regras e leis bíblicas como uma forma de nos relacionarmos melhor com Deus. Do contrário, as regras e leis serão penosas em nossas vidas. Como que você tem se identificado diante do Senhor? Como que você tem usado as regras e as leis bíblicas? A ética cristã, como que ela tem se encaixado na sua vida? Você pega e vai penosamente dobrar o seu joelho para orar? Você pega a Bíblia penosamente para ler? Ou seja, com dificuldade, com um pesar no seu coração, ao invés de regozijo, de alegria? Como que tem sido? Um contraste entre o verdadeiro e o falso arrependimento. Já foram listados alguns tipos de arrependimento no início, porém precisamos olhar mais de perto o que é verdadeiro e o que é falso. Por isso, começaremos com o falso. Por gentileza, todos que puderem, abram lá em Mateus, capítulo 27, no seu verso 3. Diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Eu tenho a plena certeza que para muitos de nós, meus irmãos, esse tipo de declaração aqui de Judas iria parecer um arrependido, uma pessoa verdadeiramente arrependida. Porque o conceito nos dias de hoje de se arrepender é confessar. Pequei, olha, eu errei, me perdoa. Mas será que de fato ele se arrependeu? Na tradução Almeida Revista Corrigida de 2007, na King James e a Bíblia literal do texto tradicional, elas preferem, no lugar de remorso, a palavra arrependimento. No entanto, quando se olha para o texto original, remorso parece ser a melhor tradução de metamelomai, que significa uma mudança de escolha ou um pesar equivalente ao remorso, que por sua vez significa inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro. A prova maior ainda de que Judas não se arrependeu de forma verdadeira, mas sim somente um remorso, um sentimento humano somente, foi a consequência do seu arrependimento, entre aspas. Ele não teve uma mudança de mente seguida de mudança de hábitos que nos achega a Deus. A consequência do remorso é um afastamento total de Deus e, por fim, a morte, como foi com Judas. E isso, totalmente diferente desse quadro, foi o de Pedro. Abram por gentileza em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versos 60 ao 62. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Assim como foi com Judas aqui, Pedro, para nós que não olhamos o coração, está demonstrando estar arrependido. Ele chorou amargamente, incontrolavelmente. No entanto, até mesmo esse termo
que está aqui expresso amargamente, que no grego é pikros, e também, por sua vez, é o mesmo que sofrer uma dor aguda, para quem já sentiu sabe o que é, isso não prova que ele se arrependeu. Estou falando do chorar, da amargura do choro. Isso não deve provar nem que ele e nem que ninguém de fato se arrependeu. Entretanto, quando olhamos principalmente para Atos dos Apóstolos, fica mais do que notório o seu arrependimento. Eu creio que antes mesmo do Pentecoste, Pedro já era convertido. No entanto, a vida cristã é uma constante mudança, e Pedro nos mostrou demais o quanto ele mudou. Sua vida não foi jogada fora com uma corda no pescoço. Pelo contrário, sua vida foi entregue em um martírio numa cruz de cabeça para baixo. Diante a tantos exemplos de arrependimento, tanto mundano quanto bíblico, seja no Novo ou no Antigo Testamento, o que todos possuem em comum é que existe uma fórmula, um ritual ou regras que o ser humano segue para demonstrar seu arrependimento. Mas novamente eu pergunto, e nós? O que temos feito para mostrar o quanto estamos arrependidos? O quão repudiamos o nosso pecado?